estou a olhar aqui para algumas caras que até sei que são dessa mesma freguesia e conheço, portanto também não são assim necessárias muitas apresentações. Só aqui também faz parte, é o atraso e é sempre um toquezinho de telemóvel. Mas então, neste livro eu procurei fazer uma viagem portanto, sobre a freguesia de Santa Bárbara de Padrões, que é então uma freguesia especial no sentido que, na minha opinião, e que pronto, acho que é algo que é indiscutível, é uma freguesia que tem uma história realmente muito interessante. Tal como eu tenho dito em todas as minhas sessões, a história de Santa Bárbara de Padrões é precisamente anterior à própria nacionalidade portuguesa. Portanto, Santa Bárbara de Padrões, a sua história começa precisamente antes de Portugal. E acho que só a partir desta expressão, acho que podemos ter logo um bocadinho a noção do que é que eu estou a falar. Acho que todos aqui já ouviram falar das lucernas romanas de Santa Bárbara, que são então um ponto indiscutível da grandeza e da história desta localidade. As lucernas que se encontram aqui no museu, em Castro Verde, que certamente também já tiveram a oportunidade de visitar. Santa Bárbara de Padrões antigamente era um santuário de Aranis, portanto era um ponto de grande destaque na Lusitânia, e as lucernas eram precisamente lá deixadas para pagar promessas. Portanto, isto um pouco para fazer uma comparação, tal como hoje as pessoas vão, por exemplo, a Fátima e deixam lá uma velinha para pagar uma intenção, as pessoas iam então a Santa Bárbara de Padrões, que era Aranis na altura, e deixavam lá uma lucerna acesa para pagar algo que tinham pedido aos deuses que se veneravam então na religião que era o paganismo. E portanto a história de Santa Bárbara remonta precisamente a essa altura, sendo que em torno desse santuário existiam também muitas casas, aliás existia uma autêntica cidade. Santa Bárbara de Padrões nessa altura era apenas no local onde atualmente se encontra o cemitério e a igreja matriz. Portanto, a parte onde nós atualmente temos a aldeia atual, nessa altura ainda não tinha ocupação. Eu acho que quando nós falamos em Santa Bárbara de Padrões, é sempre importante termos a ideia de que é realmente uma terra de culto, porque posteriormente a essa ocupação romana, que tem então uma vertente religiosa, tal como já expliquei, muito evidente, foi ainda construída naquele local uma basílica paleocristã, isto na opinião, por exemplo, do Dr. Manuel Maia e de outros entendidos no assunto, posteriormente uma capela mais pequenina e só depois a igreja matriz que nós temos nos dias de hoje. Neste meu livro eu procurei também tentar perceber um pouquinho o porquê de determinadas coisas, porque eu, por exemplo, achei muito curioso e acho que é uma questão que pouca gente tem levantado. Como sabem, a padroeira de Santa Bárbara de Padrões é então Santa Bárbara, o próprio nome o diz, mas é engraçado que portanto, tenha sido escolhida para padroeira daquela terra, a padroeira dos mineiros, antes de existir já uma mina. Não sei se estão a perceber o raciocínio, que é de facto algo curioso. E portanto eu mesmo junto da população e consultando alguns documentos, tentei também perceber o porquê de se escolher tal a questão e também para averiguar todo o passado das minas, que também tem um capítulo aqui dedicado neste livro. Deixando então um pouco de lado essa vertente, neste livro dou também destaque ao canto alentejano, aos 4 grupos corais que nós temos na nossa freguesia e à forma como o canto alentejano também adquire uma vertente assim especial. Portanto, fiz também o trabalho de recolha de cantigas, de orações, de modas daquela freguesia, e eu queria também deixar aqui esta ideia, e foi precisamente um dos motivos que me levou a escrever este livro. Eu acho que é muito importante nós fazermos um trabalho de recolha. Portanto, às vezes a memória coletiva perde-se com muita facilidade, e eu acho que é importante nós irmos recolhendo aquilo que as nossas terras, que as nossas comunidades têm, para que não se perca. Portanto, existem até muitas coisas que já se perderam. Eu, por exemplo, fiz questão de colocar aqui
os cânticos que se cantam quando há falta de água. Portanto, em Santa Bárbara de Padrões era tradição, agora já não sei se, esperemos que não, porque é sinal que tem que haver seca, mas caso haja, não sei se vai voltar a fazer isso. Pelo menos o ano passado já não se fez. Quando há seca, é habitual que as pessoas se juntem e cantem então aos céus, à padroeira, por exemplo, para pedir água. E portanto isto é uma tradição já com muitos anos, daí resulta um conjunto de estrofes, e eu, por exemplo, entendi que era importante recolhê-las e deixá-las preservadas no livro para que daqui a uns anos se saiba então da sua existência, que lá está. O mesmo também para algumas modas que também já são um pouco desconhecidas e até mesmo lendas e histórias. Depois, para além da questão do canto alentejano, e até porque temos também aqui uma manta de lã, é também outro dos fatores mais caracterizadores desta freguesia. Temos inclusivamente um polo de selagem no Lombador, tal como sabem. Portanto, a produção deste tipo de tradicionais mantas e a atividade da tecedeira é algo até recorrente, portanto não é algo